Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Estão bom, né? Os anos 2000, o primo pobre dos anos 90, né? Você pode até não ter percebido, mas já faz 22 anos que o milênio virou. Jesus toma conta, mas nós estamos ficando velho mesmo, né? Então, nessa parte 8, eu resolvi trazer mais algumas coisas que só quem viveu os anos 2000 vai entender. Então, vambora! Os computadores domésticos surgiram no final dos anos 70 e começaram a ser usados nos anos 80 e se consagraram mesmo no quê? Nos anos 90. Mas isso lá nos Estados Unidos, na Europa, né? Por aqui, a maioria das pessoas passou a ter seu primeiro computador só nos anos 2000. E deixa eu só adivinhar aqui. Seu primeiro computador era da Positivo? Se for, você já dá um joinha aqui no vídeo, né? Se não for, você também dá, porque sim, né? Daí eu fico de cada um. Eu falo isso porque aqui no Brasil, os computadores e eletrônicos de um modo geral sempre foram muito caros. E os computadores eram os que tinham de mais caro nos anos 2000. Foi aí que a Positivo entrou para ser uma opção mais barata para quem queria ou precisava ter um computador dentro de casa. Na verdade, a Positivo entrou no mundo da informática em 1989, o melhor ano do mundo, quando Renato e Bárbara chegaram na Sapucaí. Não na Sapucaí, mas no mundo, né? Geração 89. Bravo! Uau! Bom, mas mesmo a Positivo sendo mais barata que as concorrentes internacionais, ainda era caro, né? Mas foi barateando com o passar dos anos. A partir de 2004, a Positivo começou a vender para o varejo. E muita gente só teve computador no Brasil por causa dela. Ou eram aqueles brancos clássicos que ficavam amarelados, né? Tipo um Super Nintendo. Ou se fosse mais moderno, eram aqueles pretos com duas faixas na frente, mostrando que o computador tinha, né? Geralmente era um processador Celeron, né? E destacava o computador quando tinha um drive de CD ou de DVD, além do disquete, né? E também contava com várias vantagens quando tinha leitor de cartão de memória. E a memória RAM ainda estava na casa dos megabytes. Nossa senhora, 64 megabytes de RAM. Você, meu Deus, isso é o futuro! Homem de Ferro. Ter qualquer um desses em casa e ainda tá matriculado num cursinho de informática da sua cidade é a cara do jovem dos anos 2000, né? Agora, se tinha internet nesse computador aí já era uma outra história, né? Isso aqui é pra você. Seu celular fez um upgrade. iPhone. Uma coisa que é bacana de lembrar é que os anos 2000 foram responsáveis por mudar a telefonia do mundo. Antes a gente só falava com outra pessoa pelo fixo ou por um orelhão. E agora dava pôr crédito, né? Pegar uma promoção boa da sua operadora e ligar pra quem quisesse. Desde que você tivesse bastante dinheiro, porque era caro, né? Ou ligar de 3 segundos. Alô? É uma chamada a cobrar. Papai bem, Nebraska, Milharal, Cris, lixo, desliga. Você vai aceitar? Isso intensificou uma brincadeira bem errada. Nossa, não devemos fazer isso. Porém, né, ficou clássica do jovem brasileiro que era o trote, vista por muitos delinquentes como uma sublime arte, inclusive, né? Tá viajando no humor, bom falando. O Jacinto tá aí? Jacinto? O seu Quem? nome é Pinto. Ah, espera aí. Jacinto Pinto. Telefone pro Jacinto Pinto. Tiveram alguns trotes que ficaram nacionalmente famosos, né? E que eu tenho certeza que vocês vão lembrar. Como, por exemplo, aquele clássico que liga pra Igreja Universal dizendo que o seu amigo foi possuído pelo capiroto. Você lembra desse? Qual o seu nome? O sangue de Jesus tem poder. Qual o seu nome, por favor? Meu nome é de homem, mas quem te ordena é o Filho do Deus vivo. Sai deste corpo. Não Sai saiu. deste corpo. Não saiu. Sai deste corpo. Não saiu. Tu és o pai da mentira. Tu és um mentiroso. Meu nome é Pinóquio. Tu és um vencido. Teu destino é o fogo eterno. O lago de fogo. Eu não sei nadar. Agora. Você está atado agora. Eu te prendo dos Vou eu, hein? Ele alterou a voz pra ficar naquele estilo de voz de monstro, que é o bichão ruim mesmo, né? E o coitado do pastor ficou tentando fazer um verdadeiro exorcismo pelo telefone, né? O Johnny Masquetone é o filho do Deus vivo, saia desse corpo agora. Não saio. Era muito bom. Um outro áudio que rolava muito era o desse moleque lendo uma cartinha pro Papai Noel. Prezado Papai Noel, você na certa vai achar estranho te escrever hoje, dia 26 de dezembro.
mas quero falar logo da minha reação ao receber os presentes que você deixou na minha árvore ontem, dia de Natal. Como você bem deve se recordar, eu tinha pedido uma bicicleta, um trem elétrico, um Nintendo e um par de patins. Pois bem, quero lhe informar que durante o ano passado inteiro eu me matei de estudar. Fui um dos primeiros da turma, tirei 10 em todas as matérias. Ouso afirmar, inclusive, que ninguém se comportou melhor do que eu, nem com os pais e nem com os irmãos, nem com os vizinhos. Tem mais, cumpri minhas tarefas e obrigações sem cobrar nada. Ajudei velhinhos a atravessar as ruas. Não houve nada que eu não fizesse de bom e de gentil com os meus semelhantes. Mesmo assim, com uma tremenda cara de pau, você, Papai Noel de bosta, me deixou debaixo da árvore a porcaria de um peão, uma p de uma corneta e uma merda de um par de meias. Seu barrigudo miserável de uma figa. Assim, é claro que é fake, né? Mas o Papai Noel, o trote não. Mas faz parte dessa época aí e envolvia a ligação telefônica. Então eu acho que a gente tá seguro aqui no tema, né? Fora que a gente se identificava com o carinha da ligação, que tinha pedido um monte de coisa legal e acabou ganhando um peão, né? Uma corneta e um par de meia. Pior que hoje em dia meia, se for meias divertidas, né, Bárbara? A gente gosta. Muita criança se sentiu representada com a ira desse áudio, que muitas vezes estava a salvo no celular de alguém ou que a gente recebia por e-mail. E achava assim, a gente ficava, esses negócios aqui que eu te mostrei, agora é só... Acho que vale a pena até fazer uma menção honrosa ao Trolalá da MTV com a Tata Werneck, né? Que por mais que começou a passar em 2012, representa toda essa cultura do trote dos anos 2000. Você lembra? Quantas pessoas você vai servir? Você tem 40 pães? É pães ou pães? Desculpa. Oi? Se fala pães ou pães? Desculpa. Pães. Pães. É. Pães. É francês, normal? Não, é português, em português. Pães? Não, português não. Em português fala como? Hã? Em português como fala? Desculpa, eu não tô te entendendo. Tá bom. E falando em trote, o povo gostava tanto que até música virava. Esse tópico aqui vocês não vão acreditar, vocês vão ver o que eu tô falando. Quem não lembra daquela musiquinha que basicamente era um trote com voz da criança e uma batida de funk no fundo? O orelha tá ficando roxo! Você tem que enfiar o dedo na garganta dele e ver se ele tá engasgado. Enfiar o dedo? É, bem pouquinho. Eu tenho certeza que você nunca soube, mas o nome dessa música é Trote da Eliana e o Tio. E ela é um lançamento do DJ Malboro. Nossa senhora, agora desenterramos bonito, né? Você lembra dele? Eu só não lembro certinho de que ano que foi, né? Se é 2007, 2008, por aí. Se você souber, me dá uma mão aí, põe nos comentários pra gente dar a informação certa aqui, né? E ó, tem até clipe e ele parece uma distorção da realidade quando a gente assiste hoje, né? É muito maluco. Outra música que foi uma febre e também não parava de tocar no rádio era a clássica Atoladinha do MC Bola de Fogo. Meu Deus, você lembra disso? Quem tá falando? Sou eu, Bola de Fogo. E aí, tá de bobeira hoje? Tô. Vamos dar um rolê na praia? Mó solzão, Praia da Barra. Já é. Tocava umas 10 vezes por dia e era um sucesso. Tanto que foi responsável pelo começo das primeiras sketches do YouTube. Alguém ligou pra mim, quem é? Sou eu, Bola de Fogo, e o calor tá de matar. Na mesma linha e mais ou menos na mesma época, outra que estourou e ninguém aguentava mais escutar foi a Dança do Quadrado. Você lembra? Ado, cada um no seu quadrado. Saci no seu quadrado, saci no seu quadrado. Imagina que eu estou com uma perna. Saci no seu quadrado. A cantora era Sharon Ascioli e ela foi em tudo quanto é lugar para cantar essa música que chegou a levar o prêmio do Web Hits do saudoso VMB da MTV. Parece que a música não era dela, né? Mas sim uma brincadeira criada por alguns alunos da Universidade Paulista lá em 2002. Cowboy no seu quadrado, cowboy no seu quadrado, cowboy no seu quadrado, cowboy no seu quadrado. Na época, o vídeo foi o terceiro colocado na lista de melhores virais de 2008 do mundo. Gente, olha só as coisas que tinha nos anos 2000 do mundo. E pra mostrar que os gringos também davam uma delirada, né? Tinha aquela do Crazy Frog.
Vocês lembram disso? Que também não tinha nem pé nem cabeça, né? Mas passava em todo lugar, tocava em todo lugar e era um consenso, né? Todo mundo gostava também de ver aquele programa da Sabrina Parlatore com os clipes e passava o Eminem, depois passava o era muito legal. É mesmo? E gente, assim, agora vocês vão ficar doidos, assim, porque a história desse sapo é muito doida. Eu não tô acreditando até agora. É o seguinte, ó, um moleque de 17 anos postou no blog dele a imitação de moto que ele fazia. E isso deu uma viralizada lá nos Estados Unidos em 1997. Ele fazia Mas aí em 2003, outro jovem lá da Suécia pegou os sons e começou a fazer uma animação reproduzindo o som. E daí ele batizou a criação de Coisinha Irritante. Mas o outro que tinha criado os sons ficou sabendo. Ele acabou cedendo os direitos da animação, que virou o clipe que a gente conhece depois do remix do DJ Axel F. E que só pra você saber, o DJ Axel F é o mesmo que fez a música do Tira da Pesada, do por isso que ele fez e misturou as duas coisas, entendeu? Caso você não saiba, o Crazy Frog é o dono de 3 álbuns completos. E muita grana que o pessoal ganhou com ele veio da venda de ringtones. Ringtones, falei muito gringo agora, né? Ringtones, que também é muito coisa dos anos 2000. Se inscreve no canal, hein? Não bastava ter um computador em casa, o negócio mesmo era a tal da internet. E quem tinha telefone até conseguiu usar a internet de escada, principalmente depois da meia-noite, né? Aquela coisa toda que a gente já sabe, lembra? Oh meu Deus, meu pai, tudo mais. Só que foi nos anos 2000 que a internet banda larga começou a ser mais democratizada, né? Como dizem os especialistas, que traduzindo foi ficando mais barata e as pessoas começaram a ter, só que mesmo assim era bem caro. Olha só, até o ano 2000, um plano de banda larga com 512 MB, que já era muita coisa, de velocidade, custava em média R$260 e ainda era via telefone. O problema é que o salário mínimo em 2000 era de R$151. Então ninguém tinha, além de órgão público, empresa, faculdade, essas paradas assim, né? Em 2003, a Folha de São Paulo fez um artigo no jornal comparando como que a internet tinha ficado mais veloz. E um trecho ela fala o seguinte, ó: com a taxa de 8 megas por segundo, é possível baixar todo o conteúdo de um DVD em menos de 1h30. Numa linha de escada, isso levaria mais de 200 horas. 200 horas! 200 horas! Meu Deus do céu. Nesse trecho eles estão falando dos novos planos de 8 MB, que custavam em média R$218, que já era caro ainda, hein? Nossa senhora. Só que o Brasil foi tido como o país que mais ficava online no mundo na virada do século, mesmo com a porcentagem minúscula de gente com internet. O que a gente não podia esquecer das lan house, né? Do R$2 uma hora ali, que era show de bola. Daí a sociedade dos anos 2000 criou uma procura imensa por internet barata. Isso fez com que muitos provedores locais aparecessem, cada um com nome diferente, e às vezes alguns que só tinham numa cidade ou outra. Mas também começou assim, teve a NET, teve a Oi, a Brasil Telecom, aqui a gente usava a Oi Velox, você lembra, Mar? Primeiro era só Velox, aí depois a Oi comprou a Velox, aí virou Oi Velox. Só que foi essa concorrência aí que fez com que os preços abaixassem mais ou menos por volta de 2005, quando dava para assinar um plano de 2 MB por uma média de R$90 mais ou menos. Por acaso você lembra qual foi o provedor de internet banda larga que você teve, o primeiro, né? E quanto que isso custava? Então, se você lembra disso aí, você tá velho de guerra, deixa nos comentários aí para eu saber. Entre 1982 e 1983, a Band exibiu o programa Boa Noite, Brasil! Você lembra dele aí? Boa noite, Brasil! Boa noite, Belo Horizonte, Itaperuna, Cachoeiro do Itapemirim, Serrinha, Florianópolis. Eu queria agradecer a... Só que ele não durou nem um ano, né? Depois ele desapareceu. Se você é mais novo do que isso e lembra desse nome, calma, que você não tá maluco não, é porque em 2003 ele voltou pro ar. E aí sim ficou por 3 anos, né? Até 2006. Quem comandava essa atração era o Gilberto Barros! E ele saía de uma porta com uma imagem de um leão rugindo no fundo. Você lembra dessas...
Era estranho, né? Senhoras e senhores, o Leão, Gilberto Barros. Ai, que vergonha. Ficava parecendo meio Ratinho, meio Super Pop, só que da Band. Passava de segunda a sexta à noite e tinha um monte de quadro envolvendo subcelebridades e muita palhaçada e mulheres num cilindro com água pra você ver a calcinha delas. Essa é a verdade. Tinha a máquina da verdade também, que era aquele polígrafo pra ver se alguma personalidade da mídia tava mentindo ou não tava. Só coisa clássica da época que parece que todo programa de auditório, mais cedo ou mais tarde, fazia, né? E ao mesmo tempo, o Gilberto Barros também tava na Band no sábado, com o programa Sabadaço. Você lembra dele? Feriado, estou carente, estou muito carente. Tô bem assim, Vivi? Tô hermoso. Era praticamente a mesma coisa, assim, do Boa Noite Brasil, né? Só que não podia chamar Bom Dia Sabadaço. E ele foi responsável por um dos primeiros grandes memes virais da internet brasileira, que é o Gilberto Barros gritando e dançando ao som do Cassino! Vai, Cassino! Sem esquecer que o próprio Gilberto Barros lançava suas músicas no programa, que acabou em 2007, quando o contrato dele se encerrou com a Band. Mas eu quero representar aqui, porque é genial. Acorrentado em você. E aquela voz de autotune, meu Deus do céu. Que tristeza que era aquele negócio. Acorrentado em você, estou me sentindo acorrentado. E foi o primeiro lançador de dancinha no TikTok, né? Só que com cara de terno, com 55 anos. Quem foi para a escola durante os anos 2000 provavelmente vai se lembrar de algumas coisas que aconteciam, né? E que hoje em dia não acontecem mais. E você vai lembrar porque quando tinha essas coisas, o povo adorava, né? Por quê? Porque a gente perdia a aula e isso era uma coisa muito valorizada pra gente nessa época. Uma das coisas que foi criada em 2005, por exemplo, foi um programa de prevenção de cárie, que iam os dentistas na escola para aplicar fluorfosfato no dente da criançada, né? Pelo menos isso assim, uma vez por ano. Isso porque na época uma pesquisa tinha apontado que pelo menos 13% dos adolescentes nunca tinham pisado num dentista. Olha, que doideira isso, né? Eu tô passada, chocada. Outra coisa que acontecia em escola pública, mas a gente decidiu fingir que nunca aconteceu, eram as palestras de educação sexual, né? Não façam sexo, porque vão ficar grávidas e morrer. Não façam sexo na posição papai e mamãe e não façam sexo de pé. Eu não vou revelar fontes, claro, né? Porque eu não posso fazer isso, mas teve uma aula de educação sexual que a menina chegou assim, ó, ela tava falando... Conta, o que fala? Ela tava falando assim, porque, gente, a gente tem que usar camisinha em todos os atos, né? Inclusive, né, quando você tá, assim, fazendo trabalhos bucais, né? A gente tá falando de dentista, que ela, meu Deus, tem que fazer isso? E todo mundo olhou pra sala assim, pra ela. Eu fico um pouco surpresa com essa informação. A gente tinha uns 15 anos, mais ou menos, né? Mas tudo bem. Bom, mas seguindo aqui, né? Geralmente umas enfermeiras nas escolas e elas mostravam aquelas fotos tensas com as DST nos estágios avançados, né? Que deixavam todo mundo apavorado. Ai, meu Deus do céu, você já sentia até... Sabe? Os meninos vão entender que quando você sente assim, ó, puxando, dá naquela apertada assim, você já tem... dá travado. Pois é, o medo é aquilo ali. O Brasil sempre teve uma taxa de gravidez na adolescência muito grande, né? Então, muitas vezes, essas palestras davam mais atenção para os métodos contraceptivos e distribuía preservativo no final. Inclusive o feminino, né? Que muita gente nem sabe que existe até hoje. Mas eu só esperava mesmo o Ronald McDonald na escola para dar um hambúrguer pra gente de graça, né? E isso realmente interessava. Na verdade, eu só fico pensando, por que eles faziam isso, será, né? É pra viciar a gente no crack? Tipo, e agora eu preciso de mais um hambúrguer do McDonald's. 2 hambúrgueres. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, eu quero que você chova aqui nos comentários para falar o que a gente pode falar na parte 9, que vai vir nesse vídeo aqui. Combinado? Tem muita coisa ainda pra gente falar. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!